A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil, especificamente entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Este confronto envolveu a população local, principalmente camponeses e sertanejos, contra forças do governo federal e empresas estrangeiras. Contexto histórico: o Brasil no início do século XX passava por um processo de modernização e desenvolvimento econômico, que incluía a construção de ferrovias e a exploração de recursos naturais. Em 1908, o governo brasileiro concedeu à Brasil Railway Company, uma empresa norte-americana, vastas extensões de terras ao longo da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Estas terras, no entanto, eram habitadas por milhares de pequenos agricultores, que dependiam delas para sua subsistência. A concessão de terras para a empresa ferroviária incluía um corredor de 15 quilômetros de largura ao longo da ferrovia, o que significava que muitas famílias seriam desapropriadas e desalojadas. Além disso, a presença de empresas madeireiras, como a Southern Brazil Lumber e Colonization Company, intensificou o desmatamento e a exploração da madeira na região, exacerbando ainda mais a tensão entre os moradores locais e os interesses empresariais. As causas do conflito, a situação de desapropriação e o sentimento de injustiça social foram agravados por um contexto de messianismo popular. A região do Contestado era marcada pela presença de monges itinerantes, como João Maria e José Maria de Santo Agostinho, que pregavam uma mistura de catolicismo popular e profecias apocalípticas. Estes monges prometiam a vinda de um Salvador e a criação de um novo reino, onde os pobres seriam redimidos e os ricos punidos. Em 1912, José Maria, um ex-soldado e monge, liderou um movimento de resistência contra a desapropriação das terras e a exploração econômica da região. Ele estabeleceu uma comunidade autônoma no meio da floresta, chamada de Monarquia Celeste, atraindo milhares de seguidores. O conflito à resistência dos sertanejos foi enfrentada com força militar pelo governo federal. As tropas foram enviadas para reprimir a comunidade, resultando em violentos combates. O conflito se estendeu por 4 anos, com batalhas ferozes e guerrilhas nas densas florestas da região. Os sertanejos, apesar de mal armados, conheciam bem o terreno e utilizavam táticas de guerrilha para resistir às tropas federais. As condições de vida na Monarquia Celeste eram duras, e a falta de alimentos e medicamentos agravou a situação dos resistentes. O governo federal, determinado a eliminar a resistência, intensificou as operações militares. Em 1916, após a morte de José Maria em combate e a captura ou dispersão de seus seguidores, a Guerra do Contestado chegou ao fim. Consequências e legado à Guerra do Contestado resultou na morte de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. As comunidades locais foram desmanteladas, e os sobreviventes enfrentaram repressão e deslocamento. A derrota dos sertanejos consolidou o controle do governo federal e das empresas estrangeiras sobre a região. O legado da Guerra do Contestado é complexo. O conflito destacou as tensões sociais e econômicas na região, bem como a resistência popular contra a injustiça e a exploração. A guerra também evidenciou a vulnerabilidade das populações rurais frente aos interesses econômicos e políticos do governo e das empresas. O cangaço foi um fenômeno de banditismo social que se desenvolveu no Nordeste do Brasil, principalmente entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Este movimento foi caracterizado por grupos armados, conhecidos como cangaceiros, que desafiavam as autoridades locais e os grandes proprietários de terra, utilizando-se de violência e guerrilha. Contexto histórico: o sertão nordestino, onde o cangaço floresceu, era uma região marcada pela extrema pobreza, seca e desigualdade social. A estrutura agrária concentrava terras nas mãos de poucos latifundiários, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias, sem acesso à terra ou recursos básicos. Surgimento do cangaço: o cangaço surgiu como uma forma de resistência e sobrevivência frente às adversidades e injustiças sociais. Muitos cangaceiros eram ex-vaqueiros, sertanejos e pequenos agricultores que, devido à seca e à violência dos coronéis, grandes proprietários de terra, se viram forçados a aderir ao banditismo. O cangaço oferecia uma alternativa de vida e uma forma de vingança contra os opressores. Lideranças e grupos: o cangaço teve várias lideranças ao longo do tempo, mas nenhuma tão famosa quanto Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Nascido em 1898, Lampião tornou-se o mais notório líder cangaceiro, comandando um grupo bem organizado e temido em todo o Nordeste.
Lampião e seu bando realizavam saques, extorsões, sequestros e assassinatos, mas também distribuíam parte do saque entre os pobres, ganhando uma aura de herói popular para alguns. Sua companheira, Maria Bonita, também é uma figura icônica do cangaço, simbolizando a participação feminina nesse movimento. Cultura e vida dos cangaceiros. Os cangaceiros tinham um estilo de vida nômade e uma cultura própria. Eles usavam vestimentas distintivas, como chapéus de couro adornados, e carregavam armas de fogo. A vida no cangaço era dura e perigosa, marcada por constantes fugas e confrontos com as forças policiais e milícias dos coronéis. A cultura cangaceira incluía música, dança e um código de conduta que valorizava a honra e a lealdade. Apesar de suas ações violentas, os cangaceiros seguiam uma lógica própria de justiça, muitas vezes punindo aqueles que consideravam injustos ou corruptos. Repressão e declínio. A repressão ao cangaço foi intensiva e violenta. O governo federal e os estados do Nordeste mobilizaram forças policiais e militares para combater os cangaceiros. As volantes, grupos de policiais especialmente treinados e equipados, foram criadas para perseguir e exterminar os bandos cangaceiros. A resistência cangaceira começou a enfraquecer na década de 1930, à medida que as forças de repressão se tornaram mais eficazes. O marco do fim do cangaço é geralmente considerado a morte de Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando em 1938, em uma emboscada na Grota do Angico, em Sergipe. Legado. O cangaço deixou um legado duradouro na cultura e história do Nordeste brasileiro. Ele é lembrado através de literatura, música, cinema e outras formas de expressão artística. A figura de Lampião tornou-se um ícone cultural, representando tanto a resistência contra a opressão quanto a violência do banditismo. Comparativo entre a Guerra do Contestado e o cangaço. A Guerra do Contestado e o cangaço foram dois movimentos importantes na história do Brasil que ocorreram no início do século XX, envolvendo resistência armada contra o governo e as elites locais. Embora ambos os movimentos compartilhem algumas semelhanças em termos de contexto social e resistência popular, eles também apresentam diferenças significativas em suas causas, naturezas e desfechos. Contexto social e econômico. Guerra do Contestado. O conflito ocorreu em uma região disputada entre Santa Catarina e Paraná, onde a construção de ferrovias e a exploração de madeira por empresas estrangeiras causaram desapropriação de terras. Envolveu principalmente camponeses e sertanejos que foram despojados de suas terras e se viram em situação de extrema pobreza. A guerra teve um forte componente messiânico, com líderes religiosos prometendo um novo reino de justiça. Cangaço. O cangaço surgiu no sertão nordestino, uma região marcada pela seca, pobreza extrema e grande concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários. Envolveu principalmente vaqueiros, pequenos agricultores e sertanejos que se tornaram bandidos sociais devido às condições adversas e à repressão dos coronéis. Os cangaceiros eram nômades e formavam grupos armados que praticavam saques, extorsões e sequestros. Natureza dos movimentos. Guerra do Contestado. Foi um movimento de resistência camponesa, com comunidades estabelecidas em áreas autônomas e um forte componente religioso. Envolveu batalhas campais e guerrilha contra as forças do governo. Teve uma liderança carismática e messiânica, como José Maria de Santo Agostinho, que pregava a vinda de um Salvador. Cangaço. Foi um movimento de banditismo social, caracterizado por grupos armados que viviam de atividades criminosas e desafiam a ordem estabelecida. Envolveu ataques esporádicos, saques e emboscadas, utilizando táticas de guerrilha. Lideranças como Lampião e Maria Bonita eram figuras carismáticas, mas não possuíam a mesma conotação religiosa e messiânica. Envolvimento e repressão do governo. Guerra do Contestado. O governo federal enviou tropas para reprimir o movimento, resultando em um conflito de 4 anos com milhares de mortos. A repressão foi sistemática e envolveu combates diretos e a destruição das comunidades autônomas estabelecidas pelos sertanejos. Cangaço. A repressão ao cangaço foi contínua e envolveu forças policiais e militares, bem como milícias organizadas pelos coronéis. A criação das volantes, grupos de policiais especializados, intensificou a perseguição e eliminação dos cangaceiros. O cangaço declinou após a morte de Lampião em 1938, marcando o fim efetivo do movimento. Consequências e legado. Guerra do Contestado. Resultou na morte de milhares de pessoas e na destruição das comunidades camponesas. Destacou as injustiças sociais e a resistência popular contra a exploração econômica. Teve um impacto duradouro na memória coletiva e na historiografia regional,
sendo comparado a outros movimentos de resistência como Canudos. Cangaço deixou um legado cultural significativo, influenciando a literatura, música, cinema e outras formas de expressão artística no Nordeste brasileiro. É lembrado como um símbolo de resistência contra a opressão, embora também seja visto como um fenômeno de violência e banditismo. A figura de Lampião tornou-se icônica, representando a complexidade do cangaço como movimento social e cultural. Semelhanças 1. Contexto de pobreza e desigualdade. Ambos os movimentos surgiram em regiões marcadas pela pobreza extrema e desigualdade social. As populações envolvidas eram majoritariamente sertanejos e camponeses despojados de terras e recursos. 2. Resistência armada. Ambos os movimentos envolveram a resistência armada contra o governo e as elites locais. Utilizavam táticas de guerrilha e conheciam bem o terreno em que operavam, dificultando a repressão. 3. Lideranças carismáticas. Tanto a Guerra do Contestado quanto o cangaço tiveram líderes carismáticos que inspiravam seus seguidores. José Maria na Guerra do Contestado e Lampião no cangaço são figuras centrais nesses movimentos. Diferenças 1. Natureza do movimento. A Guerra do Contestado tinha um forte componente religioso e messiânico, enquanto o cangaço era um movimento de banditismo social. O contestado envolvia a formação de comunidades autônomas, enquanto os cangaceiros eram nômades. 2. Motivações. A Guerra do Contestado foi motivada pela desapropriação de terras e a exploração econômica por empresas estrangeiras. O cangaço surgiu como uma resposta à seca, à pobreza e à repressão dos coronéis no sertão nordestino. 3. Repressão. A Guerra do Contestado foi reprimida em um conflito de 4 anos com batalhas campais. O cangaço enfrentou uma repressão contínua, culminando na emboscada e morte de Lampião. Conclusão: a Guerra do Contestado e o cangaço são reflexos de um Brasil marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas. Embora diferentes em sua essência e natureza, ambos os movimentos ilustram a resistência das populações marginalizadas contra a opressão e a injustiça. Suas histórias oferecem lições importantes sobre a luta por direitos e a complexidade das dinâmicas sociais no Brasil. Considerações finais: tanto a Guerra do Contestado quanto o cangaço foram movimentos que refletiram a luta contra a opressão e a injustiça social no Brasil. Enquanto a Guerra do Contestado foi uma insurreição contra a desapropriação e a exploração econômica, o cangaço representou a resistência armada contra as desigualdades e a violência dos coronéis. Ambos os movimentos, embora diferentes em contexto e natureza, destacam a complexa história de resistência popular no Brasil. Para um estudo mais aprofundado, é importante consultar fontes históricas detalhadas, como documentos oficiais, livros de historiadores renomados e artigos